começa hoje no Shopping Paládio, daqui a pouco, na verdade, a Semana do Livro, que vai até o dia 30 de abril. Diversas atividades voltadas à leitura serão realizadas no local. Tem a biblioteca itinerante, teatro literário, visita de escolas e tudo isso aberto ao público e gratuitamente. A gente vai agora para uma entrevista que a gente fez agora há pouco com a Ângela Russi e ela traz mais detalhes sobre essa biblioteca. E a gente continua falando então sobre essa programação especial do fim de semana. Por isso a gente recebe aqui a Ângela Russi, que é a professora responsável pela biblioteca, uma grande escritora também aqui da cidade. Ângela, a biblioteca itinerante chega a um novo lugar, né? Daqui a pouco é a abertura, agora à tarde. Chegando ao shopping pela primeira vez e para atrair ainda mais gente para esse projeto que é tão maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. E realmente, novo até para mim, sabe, Natália? Porque o nosso público geralmente nas escolas. E isso dificulta a população em geral conhecer o ônibus da biblioteca itinerante. Então, dessa vez, a gente estando no shopping, com certeza, aberto ao público, as pessoas poderão conhecer. Então, tá assim, uma expectativa bem grande da nossa parte, de toda a equipe, a gente estrear de forma diferente esse ano. E para quem não sabe o que é a biblioteca itinerante, porque os alunos das escolas municipais já estão acostumados, já esperam ansiosamente por essa turnê da biblioteca todo ano, mas o que é essa biblioteca itinerante, onde ela está, como que ela foi pensada? A Biblioteca Itinerante é um programa agora da Secretaria Municipal de Educação, começou como projeto, né? Nós conseguimos fazê-la programa para ela perdurar. E é um ônibus maravilhoso, cheio de livros, em que as crianças têm os livros ao alcance das mãos. Então elas podem pegar o livro que elas quiserem. Só que não é só o livro pelo livro, né? O ônibus ele tem um tema a cada ano. Então esse ano é gêneros literários e o conceito é um espetáculo circense. Então, toda a decoração é de circo. Então, as crianças, até elas chegarem ao livro, elas passam por uma peça teatral, que é escrita original para a biblioteca. Depois, a gente tem os desafios pedagógicos, são brincadeiras, falando do tema, para depois elas entrarem no ônibus, que está totalmente decorado, parece um circo lá dentro, tem lona, tem tudo, para encantar os nossos pequenos para esse mundo maravilhoso, que é o mundo da leitura. Mundo da leitura, né? Tivemos a comemoração do Dia do Livro essa semana e eu acho que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores sobre o quão é importante a leitura, a gente disseminar esse hábito desde os pequenininhos, né? É verdade. A leitura, ela abre tantas portas. Eu sou um exemplo de portas abertas pela leitura. Eu tive uma infância muito pobre, com muitas dificuldades familiares. Eu falo que a minha vida é igual a utopia do Padre Zezinho, né? Não faltava amor. Tinha muito amor, mas foi uma infância difícil. E eu era ratinha de biblioteca, eu não podia comprar livro. E eu lia muito emprestado, né? Sou da época dos romances de banca. E a minha vida foi pautada pela leitura, tanto que hoje eu estou aqui falando de leitura, né? Virei professora por causa disso, virei escritora. Então, a leitura, ela abre portas, ela deixa a pessoa mais inteligente, mais argumentativa. Em tempos hoje que a gente vive, que as pessoas parecem que estão muito rasas, elas não leem o conteúdo todo, elas leem o título e já querem debater, né? Infelizmente, época de redes sociais exacerbadas. Mas se os pais soubessem o que um livro pode fazer pelo seu filho, olha, eles fariam eles ler muito, muito, muito mesmo. A gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, eu estava contando para a Ângela, né, que eu tenho uma filha e ela é apaixonada por leitura. E é um hábito que a gente precisa, né, realmente plantar a sementinha, desde bebezinho, com aqueles livrinhos que parece que não são importantes, mas já vai colocando esse hábito. Porque quem sabe, né, desse hábito pode vir uma nova escritora, alguém que vá seguir por esse caminho. Exatamente. Esses livros que a gente não dá nada por eles, né, eles podem fazer uma diferença tremenda. Tanto esses livros quanto a contação de histórias, Natália, que eu sempre falo disso. Eu gosto muito de contar histórias porque é o primeiro passo para tornar uma criança leitora, ela ouvir uma história. Às vezes os pais falam para mim, mas eu não sei contar história. Eu falo, mas conta história da tua vida, coisas da tua infância, e isso é contar história. Minha mãe me contava histórias da Bíblia e isso foi uma sementinha plantada em mim. Minha avó era analfabeta, mas à noite ela me contava sempre uma história lá de Minas, que ela era mineira, da mula sem cabeça e tal, e falava que a mula sem cabeça era vizinha dela, e eu acreditava, porque era minha avó, como eu não ia acreditar. Então tudo isso foi plantando em mim essa sementinha da leitura e que fez com que eu chegasse até hoje aqui.
E a gente estava falando, né, sobre essa questão de crianças cada vez mais ansiosas, crianças cada vez mais nas redes sociais, nas telas. Isso de contar faz a criança esperar, faz a criança imaginar. Para a criança, né, que está aí, vamos pôr ali esses de 6 a 8 anos, é uma excelente forma de brincar com a imaginação. É muito interessante, Natália, porque a biblioteca é inteiramente artesanal, não tem tela de forma nenhuma. Já falaram para mim, mas você podia ter uma televisão passando alguma coisa. Não, eu quero tudo artesanal, porque o artesanal ele tem afeto, né? Teve tempo para ser construído. E é interessantíssimo como as crianças se encantam por esse artesanal. Às vezes fala, a criança gosta hoje de tela, gosta de ver tudo que é rápido. Não, a criança continua sendo criança. Eu acho que nós, adultos, é que fizemos algumas besteiras no meio do caminho aí, porque quando a gente está apresentando a peça teatral, é lindo de ver. Eles ficam vidrados. E são fantoches que nós construímos também, de sucata, sabe, de papelão, de coisas assim, desse tipo, tecido. E consegue fazer com que as crianças prendam a atenção. De falar, mas a criança é distraída, né? A criança é distraída. Só que por que tem coisas que chamam a atenção? Né? Olha o afeto colocado ali num fantoche que nós mesmos fizemos. Eles querem tocar, eles querem ver. Então, a criança continua sendo criança. A gente está tendo a Flica também, né? E até a gente acompanhou durante um pedaço uma dessas contações de histórias. E é bem isso que você falou. É impressionante como que com tão pouco as crianças ficam vidradas, prestam atenção, compartilham ali o que está sendo pedido. Então, o mundo da imaginação é surpreendente. Acho que às vezes o problema é o adulto mesmo, que não tem paciência, né? É verdade. Hoje, os adultos eles estão muito sobrecarregados, né? Não é por questão simplesmente dele não querer, mas chega em casa cansado à noite. Eu entendo que é assim mesmo, eu também tive filhos pequenos, né? Mas quem tem filho não tem outro caminho, né? Ele está ali, é responsabilidade da gente, então vamos fazer com que ele tenha uma formação melhor. E todo leitor, ele consegue se virar melhor na vida, né? Porque a leitura, ela está no mundo todo. Às vezes as pessoas pensam que a leitura é simplesmente pegar um livro, e não é. Hoje nós estamos aqui, nós estamos fazendo uma leitura de tudo. Da cor daquela parede, né? Da roupa que a gente está vestindo, tudo é leitura no mundo. E se eu consigo ler isso de uma forma melhor, sorte minha. Né? Interpretação também, né? Nos dias de hoje, que está tão difícil, tudo começa com a leitura, né? Sim. E a leitura, ela começa desde pequenininho. E aí a gente pode ter o exemplo de se tornar uma escritora. Eu queria aproveitar, Ângela, para a gente falar um pouco sobre esse seu lado também. Então, como que é para você também, com toda essa história, trajetória de livros, né? Ser reconhecida também como escritora? Olha, é meio uma loucura, porque é algo que eu nunca imaginei na minha vida, de verdade. Eu fiz letras aqui na Unipar, né? Eu sou egressa, e na época da faculdade, teve um professor que ele fez uma roda com a gente, perguntou, o que você vai ser com letras? Né? Você está fazendo letras por quê? E eu já era professora na época, já era casada, tinha filhos e tudo, então eu estava realmente fazendo pela minha profissão. E eu queria muito, por causa do inglês também, né? O português e inglês. Mas eu me apaixonei pela literatura, e nesse dia que ele perguntou para todo mundo, uma das meninas bem novinha falou assim, eu estou fazendo letras porque eu quero ser escritora. E eu ri por dentro, sabe? Quando você ri, vai lá e coitada, ser escritora, vai morrer de fome, né? Aquela coisa que a gente tem dentro da gente que é muito difícil, porque escritor é alguém uau, de fora e muito famoso, não sei o quê. E aconteceu comigo por eu passar, né, pelo processo do câncer e dentro do hospital ver as crianças passando por algumas situações que eu quis falar delas, né? A princípio eu nem pensei no livro, eu pensei em escrever uma história e desenhar e colocar na parede lá da sala das crianças da oncologia lá do Alpecante de Cascavel. E depois que eu pensei a história e tudo, eu falei, mas por que não fazer um livro? Porque daí ele circula. E daí começou a ideia da coleção Vire a Página, que está aí já há 15 anos, né? 5.000 exemplares vendidos, não tem mais. Às vezes as pessoas falam para mim, Ângela, você tem? Não tenho. Esses dias eu vi num sebo, eu falei, vou lá comprar. Porque não tem mais, né? E não é fácil fazer livro. Então, ser escritora realmente não estava nos meus planos, mas os planos de Deus são melhores que os nossos, né? Quem sabe, né, no meio dessas bibliotecas, das visitas da biblioteca, não é aí uma sementinha plantada, ainda mais nessa edição do shopping, né, que a gente tem aberto a todo o público, então não é só para as crianças, todo mundo, pai, mãe, criança independente da idade pode participar. Eu fiquei sabendo que vem também escolas de outras regiões, de outros municípios também vão vir visitar, então o projeto vai ganhar
outros municípios. E eu queria então aproveitar para você fazer um convite para a população, para ir lá prestigiar, porque com certeza vai ser uma viagem maravilhosa. A gente está bem assim, ansioso por isso e eu convido a todos, então, que nos visitem lá no Shopping Paládio. Começamos hoje, né? Então hoje a gente fica até as 9 da noite. Amanhã, no sábado também até as 9. No domingo, no sábado vai ter um teatro às 16 horas. Então quem quiser conhecer um pouquinho desse mundo da biblioteca dentro das escolas, vai conseguir enxergar um pouquinho lá no Shopping Paládio. Ficaremos segunda, terça e quarta também lá. Na segunda e na terça receberemos alunos da rede municipal. E na quarta-feira vamos receber o IATEA, que é, né, aquela coisa linda que trabalha com os autistas. Então estaremos lá. Venham nos conhecer, venham nos ver, venham ler com a gente. A biblioteca é muito agradável, dá para sentar, pode escolher o livro que quiser para fazer leitura e a gente vai ficar muito feliz de recebê-los. Isso, então, só para quem vai, a biblioteca ela vai estar estacionada ali na parte externa, segundo o shopping, no estacionamento da entrada ali, da entrada B, mas é bem fácil de achar. Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar para o pessoal que trabalha no shopping ou ver a movimentação, né, durante todo esse fim de semana, mas não deixe de prestigiar. Ângela, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, Natália, um prazer. E assim a gente encerra a edição de hoje do P Notícias. Um bom fim de semana para você.